bem-vindos ao último episódio de 2023 do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Tayana Lindemann. E eu sou Pablo Couto. E está começando a coletânea de notícias em retrospectiva de 2023 do Nós da Nutrição. Se você quer refrescar a memória de algumas coisas que foram importantes ao longo desse ano no cenário de alimentação e nutrição, esse é o lugar certo. Nós temos condições de mudar o balcão, mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser. Vamos começar então com as notícias de janeiro. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o nosso CONSEA, foi reativado por meio de uma decisão publicada no Diário Oficial da União em 1º de janeiro, primeiro dia de 2023. Esse conselho desempenha um papel estratégico ao assessorar o presidente da República na formulação de políticas relacionadas à alimentação e nutrição, especialmente focadas em pautas de segurança alimentar. Instituído em 1993, o CONSEA teve um papel relevante no apoio à estruturação de políticas públicas de combate à fome e segurança alimentar no Brasil. Mas, em 2021, foi extinto pela medida provisória número 1097 de 2021, alegadamente como parte da reorganização da estrutura dos órgãos de assessoramento do Poder Executivo. A próxima notícia: o jornalista Douglas Gavras lançou a reedição do livro Geografia da Fome, o Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, escrito por Josué de Castro em 1946. A nova edição, intitulada Da Fome à Fome, Diálogos com Josué de Castro, destaca similaridades entre a situação da fome discutida pelo autor e o atual cenário econômico e político internacional. E a terceira, em reportagem do programa Fantástico, são apresentados relatos que investigam negligências do governo e do exército no governo Bolsonaro, a negação da existência dos povos indígenas e a exploração de terras e recursos naturais por garimpeiros, ocasionando aumento de subnotificação de casos de malária, assim como um aumento significativo de casos e mortes devido à subnutrição, especialmente entre crianças e anomamis. Esses fatos relacionados pelo avanço do garimpo em terras indígenas. A matéria destaca que, de 2019 a 2022, aproximadamente 570 crianças e anomamis morreram por subnutrição, segundo dados compilados pela agência Suma-Uma. A ausência de políticas públicas do governo Bolsonaro é apontada como responsável pelo aumento de 360% das mortes de crianças de 0 a 5 anos nos últimos 4 anos. O relato indica que o governo ignorou notificações do Conselho Distrital de Saúde Indígena e Yanomami sobre casos de doenças e desnutrição. A reportagem também menciona promessas do ex-presidente Jair Bolsonaro aos garimpeiros ilegais, indicando uma suposta preferência pelo atendimento de seus interesses em detrimento das questões indígenas e de saúde pública. Agora nós vamos para as notícias de fevereiro. Em fevereiro, o México modificou sua legislação para permitir o uso de milho transgênico na ração animal e na indústria, revertendo uma proibição implementada em 2020. A mudança gerou pressão nos setores econômicos dos Estados Unidos devido à importância do mercado mexicano na importação de milho. Dando sequência, em mais de 40 cidades brasileiras ocorreu o banquetaço, no dia 27 de fevereiro. Além das tradicionais pautas alimentares, o evento comemorou o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e a posse dos seus conselheiros. O banquetaço é uma ferramenta de ações políticas em prol da soberania alimentar e nutricional, abordando diferentes temas em cada edição. De edição para edição, eles abordam temas diferentes. Ainda em fevereiro, mais de 200 pessoas foram resgatadas em condições degradantes e análogas à escravidão em uma propriedade em Bento Gonçalves, região produtora de uvas e vinho no sul do Brasil. Empresas incluindo vinícolas renomadas foram vinculadas ao agenciamento desses trabalhadores. O Centro da Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves culpou benefícios sociais, enquanto um vereador de Caxias do Sul fez comentários discriminatórios sobre os trabalhadores nordestinos envolvidos.
A ação das autoridades resultou em socorro aos trabalhadores e abertura de processo de cassação contra o vereador. O incidente destaca problemas sociais e laborais na região. Vamos para março, então, começando com uma matéria da IBFAM Brasil, que aborda diversas questões relacionadas à amamentação, incluindo qualidade, eficácia, custo, dificuldades e a necessidade de fórmulas infantis. Destaca-se a influência do marketing digital, que capitaliza o medo de mães jovens sobre a produção de leite materno. Baseada no artigo Marketing de Fórmulas Lácteas Comerciais, a reportagem revela como a publicidade desses produtos impacta pais, comunidades, ciência e políticas. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lançará um programa nacional para incentivar a produção de alimentos saudáveis. A secretária da pasta, Fernanda Machiavelli, destacou que o programa promoverá a produção sustentável e saudável, com ênfase na agroecologia e agricultura familiar. E por último, após cerca de 6 anos de congelamento, a alimentação escolar finalmente obteve um reajuste de até 39% nos valores da merenda escolar para a rede pública de ensino. O trabalho do Observatório da Alimentação Escolar destaca: o reajuste é resultado de esforços de diversas pessoas e entidades. Agora, em abril, o IDEC e a ACT Promoção da Saúde lançaram a campanha Verdades Difíceis de Engolir, expondo práticas da Big Food e Big Soda. O foco está nas doenças crônicas relacionadas a ultraprocessados, destacando o lobby dessas indústrias para influenciar políticas públicas. O material inclui vídeos, posts em redes sociais e um dossiê sobre o tema. Seguindo para a próxima notícia, o governo federal assinou um acordo de cooperação técnica entre vários ministérios para combater a insegurança alimentar nas escolas. Estratégias incluem priorizar alimentos in natura no Programa Nacional de Alimentação Escolar, aumentar a compra da agricultura familiar para 30% e ampliar a capacitação dos responsáveis pela alimentação nas escolas. Fechando o mês de abril, nós temos a seguinte notícia. O IDEC conduziu uma pesquisa sobre produtos ultraprocessados na cesta básica brasileira, indicando que a legislação favorece alguns desses produtos, como salsichas, margarina e sucos artificiais em pó, por meio de isenção tributária para o ICMS. O trabalho utiliza o Guia Alimentar para a População Brasileira como referência e propõe critérios mais alinhados às recomendações do Ministério da Saúde. Agora vamos para maio. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros revela efeitos devastadores do herbicida glifosato sobre abelhas nativas, especificamente a abelha jataí. Resultados apontam para morte, alterações motoras e desorientação mesmo em doses baixas, alertando para a possível interferência na atividade de polinização dessas abelhas. O glifosato, amplamente utilizado como agrotóxico, destaca-se como uma ameaça significativa às populações de abelhas essenciais para a polinização e biodiversidade agrícola. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, emite diretriz alertando que adoçantes artificiais não contribuem significativamente para a perda de peso a longo prazo e não reduzem o risco de doenças não transmissíveis. Adverte que o uso prolongado desses adoçantes pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e morte prematura. A recomendação inclui a eliminação precoce do consumo de alimentos e bebidas com sabores doces, ressalvando exceções para pessoas com diabetes pré-existente. E por último, o Ministério da Saúde lança portaria habilitando um novo tipo de equipe na atenção primária, a EMULTI, oferecendo incentivos financeiros para a implantação e a atuação das equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde. Nutricionistas são incluídos em 3 modalidades, proporcionando atendimento individual, em grupo ou domiciliar, com apoio matricial às equipes da Estratégia Saúde da Família. A iniciativa visa melhorar a qualidade do atendimento em áreas como insegurança alimentar e doenças crônicas não transmissíveis. Agora, passando para as notícias de junho, o governador do Ceará lança o Pacto por um Ceará Sem Fome, uma iniciativa que envolve o poder público, organizações da sociedade civil e iniciativa privada. O programa visa combater a fome no estado, beneficiando mais de 200 mil pessoas em todas as cidades cearenses. A ação inclui a distribuição de cartões Ceará Sem Fome aos prefeitos, proporcionando R$ 300 mensais para a aquisição de alimentos.
Com investimento anual de mais ou menos 160 milhões, o programa estruturará mais de 1.000 cozinhas para oferecer mais de 100 mil refeições diárias. Seguindo para a próxima notícia, aconteceu em Valparaíso, no Chile, a cúpula que reuniu mais de 150 parlamentares de cerca de 20 países, com o objetivo de discutir ações legislativas e políticas para erradicar a fome, promover dietas saudáveis e transformar sistemas agrícolas de forma sustentável. O evento destacou o aumento dramático no número de pessoas sofrendo com fome, atingindo 828 milhões, sendo agravado por conflitos, ameaças climáticas, a pandemia de Covid-19, desaceleração econômica e aumento nos preços dos alimentos. Parlamentares brasileiros compartilham experiências de legislação relacionada à insegurança alimentar, destacando a importância de combater as desigualdades subjacentes ao problema. Na próxima notícia, nós temos uma pesquisa realizada pelo Nupens, da USP, que estimou que cerca de 57 mil mortes prematuras por ano no Brasil estão associadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. O estudo destaca que as mortes não estão apenas relacionadas ao excesso de nutrientes, mas também ao caráter inflamatório e substâncias tóxicas desses alimentos. Homens na faixa etária de 50 a 69 anos são os mais afetados e a pesquisa avalia possíveis reduções de consumo desses alimentos para prevenir mortes prematuras. Dando sequência, saiu em junho a campanha Doce Veneno e Reforma Tributária. A campanha destacou os riscos à saúde causados pelo consumo de alimentos ultraprocessados, associados à morte de 57 mil pessoas por ano no Brasil. Coordenada pela ACT Promoção da Saúde e apoiada pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, a campanha visou conscientizar sobre a necessidade de medidas na reforma tributária, propondo um imposto seletivo sobre produtos nocivos e a eliminação de benefícios fiscais com o objetivo de combater a fome. E, fechando as notícias de junho, um novo estudo destacou que o aumento do consumo diário de refrigerantes por adolescentes brasileiros está associado ao maior risco de doenças cardiovasculares. A pesquisa analisou dados de quase 37 mil jovens e revelou que o consumo médio de 450 ml de refrigerante por dia está ligado à maior probabilidade de hipertensão, sobrepeso e obesidade, evidenciando os riscos à saúde causados pelo estilo de vida sedentário e pelo consumo frequente de bebidas açucaradas. Em julho, o presidente Lula sancionou a medida provisória recriando o PAA, determinando que 30% das compras públicas de alimentos sejam provenientes da agricultura familiar. O programa visa combater a fome, priorizando grupos como indígenas e quilombolas. Os alimentos adquiridos beneficiam instituições públicas, melhorando a qualidade da merenda escolar e auxiliando creches, hospitais e projetos de assistência social. Seguindo, o PNAE foi destacado na cúpula dos sistemas alimentares da ONU como um exemplo bem-sucedido. O FNDE ressaltou as conquistas, incluindo o aumento no orçamento para compra de alimentos da agricultura familiar. A terceira notícia é que o IPCA 15 de julho revelou uma queda nos preços de alimentação e bebidas, contribuindo para a deflação no mês. A alimentação no domicílio apresentou redução, enquanto a alimentação fora do domicílio registrou aumento. O grupo de transportes e os preços dos combustíveis influenciam nos preços dos alimentos. A quarta notícia é que um estudo destacou os impactos da elevação do nível do mar nos estuários e ecossistemas costeiros. A marinização dos estuários pode levar à colonização de espécies invasoras, causando desequilíbrio ambiental e afetando comunidades humanas dependentes desses ecossistemas. A preservação e conservação são fundamentais para mitigar esses efeitos. Seguindo também, a análise do World Weather Attribution apontou que o calor extremo nos Estados Unidos e no sul da Europa é virtualmente impossível, sem a influência das mudanças climáticas. O mês de julho foi considerado o mais quente da história, marcando a era da ebulição global. Há o consenso da necessidade de ações imediatas e abrangentes para limitar o aumento da temperatura global. E por último, o uso ilegal do agrotóxico fipronil resultou na morte de cerca de 80 milhões de abelhas na Bahia. A situação também ocorreu em Mato Grosso. Resultados iniciais apontam o fipronil como causador da devastação das abelhas. Destacou-se a importância de investigações rigorosas e medidas para proteger as abelhas, que são cruciais para a polinização e biodiversidade.
Agora chegamos nas notícias do mês de agosto. E a primeira fala sobre o apoio financeiro para agricultores familiares. O governo federal anunciou um apoio de 25 milhões para agricultores familiares, visando facilitar o escoamento de sua produção. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, coordenará a compra de alimentos desses agricultores, direcionando-os para cozinhas comunitárias. O anúncio ocorre durante o lançamento do Plano Brasil Sem Fome, que busca eliminar a fome, reduzir a pobreza extrema e promover a inclusão socioeconômica. Dando sequência, o Brasil liderou na oferta de alimentação escolar na América Latina e Caribe, fornecendo refeições para 40,2 milhões de crianças, metade das beneficiadas da região. O programa prioriza a compra direta de produtos da agricultura familiar desde 2009, contribuindo para a Coalização Global da Alimentação Escolar e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E em matéria escrita no site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, destacou-se as dificuldades enfrentadas na implementação do PNAE. A pesquisa Conta Pra Gente, Conselheiro apontou a falta da vontade política, a falta de apoio do poder público e a falta da capacitação como um obstáculo. E ainda dentro da seara do PNAE, no mês de agosto, foi publicada a Lei nº 14.660 de agosto de 2023, que formalizou a prioridade das mulheres na agricultura familiar no PNAE. Importante passo no PNAE. Indo para a penúltima notícia de agosto, o Brasil enfrentou um retrocesso desde 2019, retornando ao mapa da fome em 2022. Segundo a FAO, entre 2020 e 2022, 10,1 milhões de brasileiros enfrentaram fome e 21,1 milhões em insegurança alimentar grave. O governo federal lançou o programa Brasil Sem Fome para combater a insegurança alimentar e retirar o país do mapa da fome até 2030. Finalizando as notícias de agosto, um estudo do World Attribution revelou que as mudanças climáticas aumentaram a probabilidade e intensidade dos incêndios florestais extremos, como os que ocorreram no Canadá. O aquecimento global tornou as condições propícias para incêndios 50 vezes mais intensas. O impacto desses incêndios é severo para as comunidades remotas e povos indígenas, destacando a urgência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Em setembro, a inflação para alimentação em casa registrou uma queda acumulada de 1,89%, segundo dados do IBGE. No período de janeiro a setembro de 2023, o custo da alimentação no domicílio diminuiu, com destaques para a redução de preços em tubérculos, raízes, legumes, que representa 16%, carnes 10%, aves e ovos 6% e óleos e gorduras 15%. Próxima notícia é que o desempenho do Brasil durante a 78ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o compromisso do Brasil em enfrentar as desigualdades e a crise climática. Ressaltou a importância da democracia, diálogo respeitoso e abordou temas como a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, desigualdade global e insegurança energética. Lula comprometeu-se a implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. A próxima notícia é que a Anvisa aprovou o medicamento Wegovy para tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes a partir de 12 anos, baseado na semaglutida. Que as cidades de Mussum e Roca Salles, no Rio Grande do Sul, foram intensamente afetadas por chuvas no final de agosto e início de setembro. O aumento dos níveis dos rios e açudes causaram alagamentos e evacuações foram registrados, evidenciando a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos na região sul do país. Outras cidades, incluindo Porto Alegre, enfrentaram problemas relacionados às enchentes, destacando a urgência de políticas de resiliência e sustentabilidade urbanas. E por último, 11 estados e o Distrito Federal enfrentaram uma onda de calor atípica com temperaturas acima da média. Marcas de até 43 graus Celsius foram registradas em algumas localidades, como Cuiabá e Teresina. O bloqueio atmosférico causado por uma massa de ar quente e seco foi apontado como responsável pela falta de nuvens e umidade, gerando alerta de grande perigo emitido pelo INMEP. Especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos às mudanças climáticas.
Dando sequência em outubro, ainda tivemos repercussões sobre a cobertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, que destacou temas globais como pandemia, crise climática, insegurança alimentar e desigualdades. O Brasil comprometeu-se a enfrentar desafios e implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, destacando a importância da contribuição efetiva dos países desenvolvidos para a Agenda 2030. Na sequência, a iniciativa Prato Brasil, desenvolvido pela Embrapa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, buscou melhorar a produção e sustentabilidade ambiental, concentrando-se em atender 3,8 milhões de famílias rurais nas regiões Norte e Nordeste, com foco inicial na produção de arroz e feijão. O estudo realizado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o CICADES, da Fiocruz Bahia, destacou a relação entre ambiente, alimentação e desenvolvimento fetal. Um dos achados foi de que gestantes em áreas com alta presença de alimentos ultraprocessados têm maior probabilidade de terem recém-nascidos com baixo peso, ressaltando desigualdades no acesso a alimentos saudáveis. O relatório da FAO destacou perdas econômicas expressivas causadas por catástrofes climáticas nos últimos 30 anos, atribuindo esses eventos principalmente às mudanças climáticas. A ênfase é colocada na necessidade de práticas para aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas. E por último, a discussão sobre a reforma tributária no Brasil pelo espectro da tributação de alimentos apresentou um dilema entre organizações de saúde e o setor produtivo. Destacou-se a proposta ambígua de isenção para itens da cesta básica, mas sem uma definição clara. Houve ênfase no debate sobre a tributação de alimentos prejudiciais à saúde pública e seus impactos na população. Chegando agora em novembro, é formada a Coalização Global para a Alimentação Escolar. A coalização foi formada em resposta aos desafios alimentares causados pela pandemia do Covid-19. Liderada pela França e Finlândia e com recente união do Brasil após um encontro entre os presidentes Lula e Macron, o objetivo é expandir programas de alimentação escolar globalmente, com foco na América Latina e Caribe, destacando benefícios além da educação, como segurança alimentar, nutrição, saúde, igualdade de gênero e ação climática. A próxima notícia é que o presidente Lula sancionou a Lei 14.734 de 2023, que determina que estados, Distrito Federal e municípios forneçam recursos para o pleno funcionamento dos Conselhos de Alimentação Escolar, os CAIS. Ocorreram alguns vetos que incluem pontos sobre normas locais e atualizações na Lei 11.947 de 2009, devido a preocupações com a autonomia e continuidade do PNAE. A próxima notícia, a Novo Nordisk investe milhões na ampliação de instalações de produção na Dinamarca. Esse movimento é em resposta à demanda crescente por medicamentos como Ozempic e Wegovy para tratamento de diabetes e principalmente a obesidade. Enfatizamos a necessidade de reflexão sobre o uso de medicamentos na nutrição e substituição de protocolos e políticas públicas em detrimento ao uso de procedimentos estéticos e fármacos para perda de peso. Próxima notícia é que o Senado aprovou a PL 1459 de 2022, conhecido como PL do Veneno, que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Mesmo sob críticas de pesquisadores e ativistas devido aos riscos à saúde pública e ao meio ambiente, a votação ocorreu com grande apoio da bancada ruralista e setores aliados, concentrando poderes no Ministério da Agricultura e enfraquecendo o controle de órgãos como Anvisa e Ibama. As condições climáticas desfavoráveis afetaram os preços de frutas e hortaliças em mercados atacadistas no Brasil, e os produtores enfrentaram e ainda enfrentarão mais desafios, como estiagem severa, ondas de calor e falta de chuvas afetando a produção agrícola. A crise climática também impactou na fauna, mais especificamente nas abelhas e produção de mel no Rio Grande do Sul. As abelhas estão sofrendo com as chuvas frequentes e o calor extremo, resultando em menor produção e comportamento mais agressivo, além da problemática da intervenção humana direta, como o uso dos agrotóxicos, que também as ameaça. Indo para o último mês de 2023, dezembro começa com a seguinte notícia. A matéria publicada por Bruna Brunoski no site jornalístico Joio e o Trigo discutiu como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que nós já falamos aqui hoje, uma iniciativa do governo Lula para combater a fome no Brasil, foi paralisado durante o governo Bolsonaro e retomado em 2023.
No entanto, o PAA contratou menos da metade da demanda da sociedade, apesar da ênfase de Lula no combate à fome. O PAA é considerado um dos principais programas de distribuição de alimentos. Criado em 2003, o programa é frequentemente citado como um dos fatores que ajudaram o Brasil a sair do mapa da fome. O texto também traz como algumas comunidades e associações estão sendo impactadas pela demora do retorno do PAA e outros impactos econômicos. Dando sequência, o texto do IDEC traz como o Decreto Presidencial 11.821, de 12 de dezembro de 2023, que foi divulgado durante a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília, trouxe alterações relevantes no contexto da alimentação escolar e nacional. O decreto apresenta 3 eixos de ações para a promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas. O primeiro, que fala em promover ações de educação alimentar e nutricional de forma transversal nos currículos escolares, envolvendo estudantes e toda a comunidade escolar. O segundo, que diz sobre restringir a comercialização e a doação de bebidas e alimentos ultraprocessados no ambiente escolar das redes públicas e privadas de educação básica. E o terceiro, que também fala sobre restrições, porém, na comunicação mercadológica de alimentos e bebidas ultraprocessados no ambiente escolar, também protegendo crianças e adolescentes da exposição à publicidade abusiva de bebidas e alimentos não saudáveis. Ainda durante a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foram lançados outros 2 decretos de extrema relevância para o cenário da alimentação e nutrição. O Decreto 11.822, de 12 de dezembro de 2023, que institui a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas cidades. O objetivo é ampliar a produção, o acesso e a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, focando em territórios periféricos, urbanos e populações em situação de vulnerabilidade e risco social. A estratégia define termos como território periférico, populações em situação de vulnerabilidade, sistema alimentar circular e mercados territoriais. Estabelece princípios como o direito humano à alimentação adequada, soberania alimentar, direito à cidade, variações da memória cultural dos territórios periféricos e participação social. Os objetivos incluem aumentar o acesso a alimentos saudáveis, reduzir desigualdade, contribuir para a redução da insegurança alimentar, fortalecer sistemas alimentares saudáveis e circulares, promover ambientes alimentares urbanos sustentáveis, favorecer a circularidade de processos e fomentar a cooperação entre cidades. A estratégia abrange diversos eixos como oferta de alimentos e equipamentos públicos, produção de alimentos sustentáveis, redução de desperdícios, educação alimentar e articulação entre áreas como assistência social, segurança alimentar e saúde. A execução será coordenada por órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, entre outros. Estados, municípios e a sociedade civil poderão aderir voluntariamente. A governança será realizada pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, como participação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é a instância de controle social, e o decreto estabelece a competência específica para diversos órgãos, como a promoção de estabelecimento alimentar nas cidades, fortalecimento da produção de alimentos pela agricultura familiar e mapeamento de territórios periféricos urbanos. As despesas serão custeadas por dotação orçamentária dos órgãos envolvidos, podendo incluir recursos do Estado, municípios, entidades privadas, doações e emendas parlamentares. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, no ato, em 12 de dezembro de 2023. O decreto número 11.820, de 12 de dezembro de 2023, institui a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, PNAB, e estabelece o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. A PNAB, parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, será implementada pela União em cooperação com estados, Distrito Federal, municípios, organizações da sociedade civil e entes privados. As diretrizes da PNAB incluem a promoção de um sistema integrado de abastecimento, garantia do direito humano à alimentação,
incentiva práticas alimentares saudáveis, fortalecimento da produção de alimentos pela agricultura familiar, respeito à diversidade cultural, equidade de gênero, justiça socioambiental, combate ao racismo, entre outros. Os objetivos da PNAB abrangem o acesso regular a alimentos de qualidade, abastecimento descentralizado, promoção de sistemas alimentares sustentáveis, formação de estoques estratégicos, apoio à agricultura familiar, ampliação da oferta de produtos nos mercados populares, redução de perdas de alimentos, políticas de fomento e incentivo à inclusão do planejamento do abastecimento alimentar nos planos diretores municipais. Os instrumentos da PNAB incluem o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, formação de estoques públicos, garantia de preços mínimos, compras governamentais, entre outros. O Plano Nacional de Abastecimento Alimentar será revisado a cada 4 anos e o Comitê Gestor, instituído pelo decreto, terá a função de elaborar propostas, monitorar a implementação e apresentar relatórios. As instâncias de controle e participação social incluem o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF. Estas instâncias têm o papel de promover a participação da sociedade na elaboração e acompanhamento da PNAB, propor diretrizes ao governo, monitorar programas e ações e facilitar o diálogo entre governo e organizações da sociedade civil sobre o abastecimento alimentar. O decreto entra em vigor na data da sua publicação, em 12 de dezembro de 2023. E, para finalizar, ainda tivemos a aprovação pelo Senado da reforma tributária, que será implementada em várias etapas. Traremos um recorte mais simples e, futuramente, uma análise sobre os pontos relacionados à alimentação e nutrição. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi aprovada em 2 turnos pelos senadores e agora segue para nova análise na Câmara dos Deputados. A proposta inclui a substituição de 5 impostos de cunho federal, estadual e municipal por 2 tipos de imposto de valor agregado. Os impostos serão cobrados no destino final, onde o bem ou serviço será consumido, e não mais na origem. Ainda foi especificado que haverá uma transição para unificar os tributos no prazo de até 7 anos, entre 2026 e 2032, e a previsão de que o IVA deve ficar em torno de 27,5%. O decreto prevê a extinção do IPI em 2033, que será substituído por um imposto seletivo, aplicado sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E a reforma estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados a setores com alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários. Finalizando o nosso episódio da retrospectiva, em resumo, a nossa retrospectiva de 2023 abordou uma variedade de tópicos interligados, desde esforços globais para enfrentar desafios na área da alimentação e nutrição, investimentos na indústria farmacêutica, flexibilização de agrotóxicos, impactos climáticos na vida humana, produção de alimentos e ameaça à fauna, devido às intervenções do nosso modelo socioeconômico vigente. Essa retrospectiva, a gente elaborou com conteúdo selecionado de todos os episódios sobre notícias lançados ao final de cada mês. Para mais detalhes sobre algumas notícias, tu pode acessar o post do episódio referente à notícia específica aqui no Nós da Nutrição. Com exceção dos meses anteriores, o mês de dezembro contou com os links para referência no próprio post. Isso aconteceu devido ao tempo de gravação e edição para entregarmos o episódio para vocês ainda no período de 2023. Gente, só esse ano nós já lançamos 54 episódios, eu não sei agora se já estamos 55, enfim. A gente reuniu muita gente nova por aqui, a gente lançou 2 projetos novos, a gente lançou o quadro de fake news, lançamos o projeto Boca com Comida do Amanhã. Nós seguimos com vários dos nossos quadros, como Narrações, o Quebra-Nozes, os nossos PFs, o Nosso Comunica e o Nozes e Vozes. Então a gente quer primeiro agradecer todo mundo que esteve conosco do início ou que chegou agora também, bem-vindos. Lembrar a todo mundo que o Nós da Nutrição segue sendo um projeto independente. Por isso a gente precisa do apoio de quem curte o podcast, de quem gosta de ouvir os episódios. E esse apoio é basicamente divulgando e nos seguindo. Então segue a gente no Spotify, classifica a gente no Spotify, segue a gente nas redes sociais. A gente está em todas elas com Nós da Nutrição, Nós com Z. Vocês também podem encontrar todos os nossos episódios no nosso site, que é nozdanutrição.com.br.
e a gente precisa que vocês nos deem cada vez mais feedback do que vocês querem ouvir por aqui, de como que a gente pode melhorar ainda mais pros próximos anos. É isso aí, né, Thay? Agora que a gente já fez a retrospectiva, a gente pode encerrar o ano. Vai ter um leve ato em janeiro e nos vemos em meados de fevereiro. Se tudo der certo, porque é que vai dar. Vai dar porque tem novas coisas vindo e a gente precisa do janeiro para planejar essas coisas. Então, muito obrigada por todo mundo. Um feliz ano para todo mundo e até 2024. Tchau, tchau.